Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Autismo Cast, hoje com um tema muito relevante, mas acima de tudo muito realista. Falar sobre o autismo vivenciado por uma mãe atípica é um assunto de extrema importância. O nosso tema hoje é ser mãe de autista, amor, medos e a luta por respeito. Ser mãe é uma experiência única, mas ser mãe atípica é viver um amor que enfrenta desafios diários, medos profundos e uma luta constante por respeito e inclusão. Hoje, vamos conhecer a história inspiradora da Camila, mãe da Vivian, uma criança autista nível 3 de suporte. Vamos falar sobre acolhimento, sobre força, sobre maternidade e também sobre os direitos que protegem nossas crianças e famílias. A nossa convidada, a Camila, ela vive o autismo intensamente há 4 anos, tanto na prática quanto nos estudos. É acadêmica de terapia ocupacional, ela é aplicadora ABA e tem um perfil no Instagram onde compartilha diariamente conteúdo sobre autismo, inclusão e maternidade atípica. Atualmente, ela tem 18 mil seguidores, alcançando aí mensalmente mais de 9 milhões de pessoas. Uma convidada que tem todo o gabarito para falar sobre o autismo, porque ela vivencia e compartilha todo esse conhecimento. Camila, muito obrigado por estar aqui e por compartilhar não só o seu conhecimento, como a sua vida diária. Obrigada. É uma honra estar aqui falando o que eu mais amo nessa vida, que é Vivian, e poder mostrar a outras mães, a outras famílias que a gente pode, sim, ter uma vida, digamos, digna, mesmo com o autismo tendo nos afetado, entre aspas. Que bom. Hoje eu tenho certeza que vocês vão adquirir, além de muito conhecimento, mas também esperança de que a vida no autismo é possível, é sim inspiradora e eu tenho certeza que vamos compartilhar toda essa vivência com vocês aqui hoje. Camila, a gente sabe que o momento do diagnóstico é um momento muito complicado para toda a família. Eu queria que você compartilhasse com a gente como foi receber o diagnóstico da Vivian, quais foram os seus maiores medos e desafios naquele momento do diagnóstico. Acho que assim, mesmo já sabendo que tinha algo ali que não estava dentro dos seus conformes, foi um choque. Eu digo sempre, quando me perguntam isso, que a sensação foi como se o chão se abrisse, mesmo eu sabendo onde eu ia cair. Porque eu já via muita coisa nela, comparada a outras crianças que ela convivia, e algo ali por volta de 1 ano e 5. Mas quando eu ouvi do médico falar a palavra autismo, algo que eu nunca tive contato na minha vida, foi como se eu tivesse perdido todas as minhas expectativas e projeções de quando eu estava lá esperando ela grávida. Então, assim, foi um choque e eu levei algum tempo para processar isso e conseguir hoje falar de autismo sem que doa, e sim como uma ferramenta de qualidade de vida para ela. Hoje eu consigo falar disso assim. Há 3 anos e meio atrás eu não conseguia, era só dor mesmo, que foi o momento do diagnóstico. Isso é muito real e toda família, quando recebe o diagnóstico, essa é a primeira sensação que vem, né? Sim. É aquela sensação de que o que vai ser do meu filho agora? Quem vai cuidar dele quando eu não estiver mais aqui? É aquela sensação de que o filho será incapaz por toda a vida, né?
Camila, me diga aqui, você recebeu o diagnóstico. Após receber esse diagnóstico, quais foram os seus primeiros passos? O que você fez para poder tentar conhecer um pouco mais do autismo, vivenciar esse diagnóstico? Eu acho que a primeira coisa que eu fiz foi desmembrar da idealização da minha filha. Porque eu tinha uma filha idealizada. Antes dela vir ao mundo, eu já tinha o que ela ia fazer, qual balé se ia fazer. Enfim, eu já tinha várias coisas idealizadas, sonhadas por mim para ela. E eu tive que descaracterizar minha filha desse formato, porque eu não tinha a filha idealizada. Uhum. Eu não gerei a filha que eu idealizei. Eu nunca imaginei. Eu acho que todas as mães e famílias nunca idealizam ter um filho com deficiência, com autismo. Eu nunca pensei nisso. Uhum. E quando veio essa realidade até mim, depois do período de luto, que eu acredito ser muito importante passarmos por ele, depois desse momento, eu consegui enxergar que o diagnóstico seria o caminho para que eu conseguisse dar a ela qualidade de vida na realidade em que ela estava, no contexto real em que ela estava, e não no planejado. Então, o diagnóstico, para mim, foi meio que o chão para que eu pisasse. Sem ele, eu não conseguiria caminhar e não estaríamos aqui hoje falando de uma forma agradável sobre o autismo dela. Certo. Após o diagnóstico, o que eu percebo conversando com algumas famílias, com algumas mães, o que ajuda a superar é a informação. Sim. Eu queria saber de você se buscar informações, procurar saber quais são as possibilidades, quais são os tratamentos, se isso ajudou você a sair desse luto e se essa informação ela pode ajudar outras famílias também a sair desse luto. Eu sou suspeita para falar da internet, mas ela foi a minha principal aliada, uma das principais aliadas nesse momento de descobrimento. A gente está ali vendo uma coisa diferente no nosso filho. Eu via coisas nela, sentar em W, eu via que ela não dava tchau, eu via que ela não olhava nos olhos, eu pegava o celular e pesquisava para ver. Então, a internet foi uma grande aliada nesse momento para que eu buscasse informação, porque eu não sabia de nada. Eu era uma pessoa totalmente alheia ao assunto. Eu não tenho parentes próximos e nem distantes que são autistas. Eu não tenho. Então, eu não tinha nenhum contato para saber como eu ia caminhar nesses primeiros meses, primeiros dias. E, aliada à internet, acredito eu que amizades e uma rede de apoio ali, não só familiar, mas pessoas próximas que quando eu nunca fui... Eu acho importante falar isso, que eu nunca fui uma mãe que escondeu o diagnóstico. A partir do momento em que nós descobrimos, a minha família sempre aceitou bem, eu acho até pesado falar essa palavra aceitar, mas eles encararam bem essa realidade e, através disso, as pessoas foram sabendo que vivem, a nossa família tinha uma criança autista e outras pessoas que já vivenciam essa realidade. Foi a minha força, a minha rede de apoio mesmo, de informação, para que eu pudesse caminhar aí na prática. Foi uma colega de trabalho que me falou sobre um fono, sobre o plano de saúde para ser encaminhado para as terapias especializadas, porque eu não sabia de nada. Eu era alguém totalmente fora desse contexto. Então, a internet, com essas amizades e a minha família, foram cruciais para que eu pudesse sair dessa fase de luto de diagnóstico para a vida real. Eu digo que é a vida real mesmo, na prática de ir todos os dias à terapia e conseguir dar a ela esse suporte que ela precisa. Isso é muito importante, Camila, ser falado por você, porque a gente ainda sabe que o diagnóstico, para muitas famílias, ainda é uma barreira muito grande. Sim. Principalmente por conta do preconceito, da vergonha, né, que assola ainda essas famílias. Sim. E quando você fala da rede de apoio, você só tem como buscar uma rede de apoio ou
as pessoas podem se aproximar de você após saberem do diagnóstico, Sim. né? Foi o que você muito bem disse. A partir do momento que você disse às pessoas sobre o diagnóstico de sua filha, pessoas que vivenciavam essa realidade se aproximaram de você, passaram a te informar, né? Trocar experiências. Então, esse é um ponto muito importante que eu acho que as famílias elas têm que conscientizar de que o preconceito, esconder o diagnóstico, o pior está sendo para aquela criança, né? É a criança que está perdendo tempo para se desenvolver, é a criança que vai perder a oportunidade de estar socializando com as outras pessoas. Então, a gente tem que levar essa informação para as pessoas para que essa barreira, ainda que é grande, ela possa ser derrubada e que possamos trocar experiências, né? As famílias atípicas, elas devem ser mais próximas para que essa informação possa fluir de uma maneira mais fácil, que, como você muito bem disse, te ajudou muito a sair do luto, né? Exato. Acho que a gente pode fazer uma analogia que hoje é tão falado que a gente não pode só não ser racista. A gente tem que ser antirracista. E no caso do autismo, a gente não tem só que viver da melhor forma, oferecer suporte necessário para aquela criança, mas sim se tornar um ativista da causa, porque a vivência ela é muito mais validada do que infelizmente, do que um artigo científico. Então, mães que estão começando nessa jornada, elas vão ter mais experiência ou vão confiar mais, vão dar mais crédito a uma mãe que está ali e que vive aquela realidade do que parar para ler um artigo científico que, na maioria das vezes, tem termos que a gente mal conhece. Então, acho que levantar o tema, que é delicado, que é um tema aversivo para algumas pessoas, é ser um ativista da causa e válido, importante, porque é através da vivência de famílias atípicas que outras pessoas percebem o autismo ou veem estratégias para melhorar a qualidade de vida tanto da criança quanto da própria família. Verdade. Camila, você disse que desde muito cedo você já percebia ali alguns comportamentos Sim. que não eram típicos de outras crianças, né? Mas o que mudou na sua rotina após o diagnóstico? Depois do diagnóstico, é como se eu tivesse virado mãe 2 vezes da mesma criança. Então, eu me tornei mãe e eu me transformei enquanto pessoa. Até o que você vai comer hoje, eu tenho que pensar na forma que isso vai reverberar na alimentação dela, que a gente sabe que tem muitos autistas com seletividade alimentar. Não é o caso dela, mas todos os meus comportamentos hoje são previamente validados para que ela consiga absorver isso de forma orgânica. Porque mudou muito a rotina. 24 horas, para mim, eu acho pouco. Eu queria que o dia tivesse mais horas para que eu desse conta de todas as demandas que eu tenho que dar enquanto mãe, enquanto profissional, agora enquanto influenciadora e enquanto uma mulher, como um todo. E conseguir adequar todas essas funções dentro de 24 horas, sendo uma mãe de autista, é basicamente impossível. Então, mudou totalmente a minha rotina, mudou a rotina da minha família, que hoje, quem está em casa com ela agora é minha mãe. Então, mudou a estrutura, mudou o olhar que hoje eu e os meus irmãos e a minha mãe e a minha esposa, que são a minha maior rede de apoio, tem sobre outras crianças, que tem sobre o tempo. Hoje o tempo é muito valioso para a gente. O tempo dela e o nosso tempo. Então, assim, mudou tudo isso. Olhar, cabeça, tempo, rotina, basicamente tudo. É comum, quando se tem esse diagnóstico, a mãe ou o pai ter que abrir mão do seu trabalho para poder estar ali presente, para poder suprir as demandas. E sempre que eu converso
com algumas mães, eu sempre tinha essa percepção de que a mãe, na minha casa, foi dessa forma. A minha esposa, ela teve que abdicar do trabalho para poder cuidar dos filhos, dos nossos filhos, sim, terapias, que é um dia bem exaustivo, bem agitado. Sim. Só que certa vez eu ouvi de uma pessoa que, quando eu falei que a minha esposa abdicou do trabalho para poder criar os nossos filhos, ele me deu uma percepção e eu queria saber de você sobre essa percepção. Ele me disse que ela não abdicou do trabalho, ela apenas ajustou a rota da vida dela para que ela pudesse ter uma nova vida, uma nova realidade. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque às vezes muitas mães se cobram justamente por conta desse detalhe, ter que abdicar de estar trabalhando para poder cuidar do filho. Mas quem não vivencia essa realidade da família atípica não sabe que esse cuidado ele é muito mais exaustivo do que um trabalho propriamente dito, né? Sim, eu concordo com ele. Eu acho que a Aline assumiu uma nova cadeira. Uhum. Ela passou por um novo cargo. Ao contrário da grande maioria das mães que abdicam, eu me vi na responsabilidade de conseguir ser uma maior provedora financeira. Uhum. Na época, lá em 2021, eu ocupava um cargo que me dava recursos financeiros ok para uma criança típica, sem terapia, sem medicação, sem transporte, porque a gente fala só de terapia, só de plano de saúde, mas tem o Uber, tem a gasolina, isso, tem todas essas questões. Então, eu me vi na responsabilidade de me tornar uma profissional mais bem paga. Uhum. Então, uma profissional mais valiosa. Uhum. E durante os próximos anos aí, 2021 até ano passado, eu assumi uma cadeira de gestão que me pagava bem para custear os tratamentos dela. Então, eu fui ali pela linha contrária. Uhum. Só que desse um ano para cá, quando eu abdiquei do meu trabalho de gestão há 10 anos, fazendo gestão de pessoas, recebendo um bom salário, mas eu não tinha o tempo. Uhum. E aí eu volto. O tempo é muito valioso. Então, abdicar desse trabalho, que era uma satisfação pessoal, era o meu sonho ser coordenadora de um call center. Uhum. E eu sentei naquela cadeira, exerci o meu trabalho. Mas eu vi que ficar 12, 11 horas dentro de uma empresa, lutando pelo sonho de um terceiro, é frio falar isso, mas a gente está trabalhando ali pelos nossos sonhos, que a gente é remunerado por isso, uhum, mas é por um sonho de um terceiro, na grande ali, no frigir dos ovos. Uhum. Eu via que eu poderia desviar esse tempo para dedicar, eu poderia monetizar, faturar, uhum, com a minha vivência. Uhum. E quando eu tomei essa decisão, foi muito, eu acho que corajoso, arriscado, uhum, mas hoje foi a decisão mais acertada que eu tive, mas eu não acho que eu teria certeza absoluta que eu tomaria ela de novo. Uhum. Eu estava segura, eu estava num emprego estável, eu tinha um bom salário, eu tinha um bom plano de saúde, que era crucial naquele momento, mas eu não tinha tempo. Eu chegava em casa e eu não conseguia olhar para ela e brincar, que eu estava exausta mentalmente. Eu estava exaurida. E tomar essa decisão de partir para fazer uma transição de carreira, uhum, para uma área totalmente diferente da que eu já exercia. E receber menos, porque eu estaria entrando ali numa área nova, bem... Então, tem um certo escalonamento para você começar a ser reconhecida. Foi, eu acho que, corajoso e, graças a Deus, deu certo, mas eu concordo quando as mães dizem que eu também assumi uma outra cadeira. Sim. Assumir uma nova posição, assumir uma nova profissão, seja ficando em casa para cuidar integralmente. Porque as mães que ficam em casa cuidando integralmente dos seus filhos atípicos, elas se
transformam numa AT, que hoje eu sou. Elas são ali o suporte total daquela criança, independente do nível daquela criança. Então, acho válido. E também acho válido quem continua trabalhando fora, quem tem rede de apoio, que para mim rede de apoio hoje é um dos maiores privilégios de famílias atípicas. E típicas também é um dos maiores privilégios. E quem conta com esse privilégio, que faça bom uso dele, porque hoje até rede de apoio paga é difícil de encontrar. Eu não deixo minha filha com qualquer pessoa, mesmo eu pagando. E eu não tenho coragem. Então, são particularidades que talvez essa pessoa não entenderia. Então, hoje, eu concordo, sim, que essas mães, nós mães, assumimos novas posições profissionais e é de muita coragem isso. Porque abdicar dos nossos sonhos profissionais para dedicar integralmente a vida dos nossos filhos e ao autismo é doloroso. Porque uma coisa é a gente falar que a gente está se dedicando aos nossos filhos. Outra coisa é estar falando que a gente está se dedicando ao autismo. Eu falo com muito amor da minha filha, mas eu falo com muita dor do autismo, porque ele dói, ele machuca. Sim, é verdade. Camila, eu queria saber a sua percepção. A minha percepção é que a gente vive em uma sociedade ainda muito preconceituosa com relação ao autismo. E eu queria saber como se esse preconceito afeta a sua vida e se afeta a sua vivência, a vivência de você e a vivência da sua filha. Sim, afeta muito. Porque eu acho que o que mais dói, o preconceito que mais dói é aquele que ele não é escancarado. Nós nunca vivemos uma situação que eu possa te pontuar aqui, Bruno. Aconteceu essa situação, fiquei super constrangida. Nunca aconteceu. Mas são situações tão sutis que a gente fica se perguntando se aquela pessoa, aquela situação foi mesmo de preconceito. Então, são situações, são falas tão veladas, são falas tão caracterizadas, tão camufladas de elogios ou de preocupação, que a gente acaba invalidando o nosso sentimento. Porque o preconceito é um sentimento, você está se sentindo ali discriminado. E a gente já passou por essas situações bem sutis, mas eu acho que existe sim. E tanto por falta de empatia, quanto por falta de informação. Eu acho que existem por essas duas esferas. Mas a falta de empatia eu até consigo compreender. Que eu não consigo falar para você que você tem que ser empático. Isso tem que vir de você. Já a informação, hoje a gente está numa era de tão fácil informação. É tão fácil a informação que a gente até é exposto a informações erradas, incongruentes. Então, assim, hoje eu compreendo, não concordo com a falta de empatia que consequentemente, se transforma nesse preconceito, mas a falta de informação, para mim, hoje não é uma justificativa. Poxa, você está em 2025, é pegar um celular, entender como é que pesquisar ali rapidinho. Hoje a gente pesquisa tudo que a gente quer fazer, e aí quando se trata de um tema muito delicado, que eu não quero entender, então eu não busco a informação. E eu vejo que é a partir dessas pessoas que não têm informação e ou empatia que a gente sofre os maiores preconceitos. Eu já sofri preconceito com convívia dentro da sala de aula, dançando na festa junina. A professora não quis meio que encostar, porque ela é muito do abraço, ela é muito do contato físico. E aquilo me doeu. Mas a gente vai tentando levar isso, levantando mais informações. Por isso que meu trabalho no Instagram hoje eu considero como um trabalho, que é a criação de conteúdo voltado para o autismo, porque às vezes as pessoas estão lá na internet e nem sabem que vai consumir aquele conteúdo sobre autismo, gosta da forma que foi captado, gosta da forma que eu chamei a atenção dela, e ela acaba sendo chamada a atenção para um assunto que ela nem queria ter contato. Então, hoje, eu acho que a informação ela inibe o preconceito de certa forma. Esse preconceito é evidente, assim, sabe? E eu fico, às vezes, pensando que o preconceito hoje, quando a gente está falando de escola dos nossos filhos, eles vêm dos pais. Isso me preocupa, porque se o pai deveria ser o exemplo,
e é ele quem está com esse preconceito daquela situação, como é que a gente pode ter esperança de uma mudança, né, para a nossa sociedade? Sim. Eu falo isso porque todas as vezes que a gente fala de crianças autistas nas escolas, eles são sempre taxados como as crianças que batem, as crianças que mordem, as crianças que não ficam quietas. Mas eu sempre faço essa reflexão porque o meu filho, ele sofre isso na escola. Já foi questão de reuniões nossas na escola. A escola sempre nos recebeu muito bem. A escola entende muito bem a situação, mas como eu disse, o grande problema vem dos pais, dos coleguinhas. O meu filho, ele é muito reativo. Ele não é agressivo, ele é reativo. Então, sempre que a gente é chamado na escola, porque Henrico bateu, tá? O que aconteceu antes dele bater? E esse é o grande problema. A escola, ela sempre vê o bater, o agredir, mas ela nunca vê o que aconteceu antes. Qual foi o gatilho que aconteceu antes? E sempre tem um gatilho. E aí, os pais, querendo acolher os seus filhos, vão para grupos de WhatsApp da escola, dizer que o seu filho foi agredido, que isso não pode acontecer, que isso é um absurdo. Mas ele em nenhum momento parou para verificar esse pequeno detalhe. Sim. O filho foi agredido. Mas será que ele fez alguma coisa antes? Qual foi o antecedente desse comportamento? Qual foi o antecedente, né? E eu falo isso com muita tranquilidade porque o meu filho, o Henrico, ele não é agressivo. Mas eu falo com muita categoria que ele é reativo. Então, a gente tem que cuidar muito desses pais, sabe? A gente tem que levar essas informações e, às vezes, a gente se depara com pais de crianças típicas dizendo, mas eu não tenho que saber de autismo, eu não tenho ninguém na minha família. Mas é claro que você tem que saber do autismo. O seu filho convive ou vai conviver, ou até mesmo você vai conviver com alguém que seja autista. Sim. Então essas informações, elas devem ser de obrigação de todas as pessoas conhecerem, até para que a gente possa ter uma sociedade mais inclusiva, mais empática e sem preconceito. Sim. Eu acho que o que transforma hoje e o que vai transformar a realidade do autismo é a informação, como você muito bem disse. Informação hoje a gente consegue encontrá-la com mais facilidade do que anteriormente e justificar um preconceito, uma falta de empatia por falta de informação não é justificável. É inadmissível. Né? É inadmissível. Concordo com você plenamente. Então a gente tem que lutar bastante para diminuir cada vez mais esse preconceito, para que a gente tenha uma sociedade mais inclusiva, não para mim, que sou autista, mas para os meus filhos que estão começando aí, né? Agora, eu quero saber de você algo que eu tenho certeza que todas as mães que têm um filho autista querem saber, que é o seguinte: como que você encontrou forças para lidar com essa sobrecarga emocional e, ao mesmo tempo, mergulhar no estudo do autismo e ainda ser aplicadora ABA? Gente, ainda não encontrei. Então, estou à procura. Quem tiver achado, por favor, divida comigo. Mas, assim, eu digo que o maior movimento anticapacitista acontece dentro de casa. Se eu considero que Vivian não é capaz de estar numa sociedade, ali a escolinha dela é o mundinho dela, a sociedade que ela convive, que ela não consegue ser uma cidadã, que ela não tem essa capacidade de interação social, ninguém vai fazer isso por ela. Ninguém vai fazer isso por ela. Então, é daí que eu tiro força. Porque eu tenho que ser a maior impulsionadora dela. De tudo.
A gente já faz isso com os nossos filhos típicos. É o que a gente mais escuta. Eu sou a maior incentivadora do meu filho no futebol. Eu sou a maior incentivadora do meu filho na música. No autismo não é diferente. A gente só luta por necessidades básicas. A minha filha hoje precisa aprender a brincar. Ela ainda não desenvolveu um ramo ali. Mas eu sou a maior impulsionadora dela. E isso é ser anticapacitista. Eu não posso supor que ela é incapaz de tal coisa, porque ninguém mais vai acreditar. Se eu chego na escola e falo, gente, não coloca a Vívia para... Hoje teve uma apresentação no Dia dos Pais. Não coloca a Vívia para apresentar a apresentação, porque ela não vai dar conta. Ela não vai pegar a coreografia. Gente, mas quem sou eu para falar que ela não vai ser capaz? Quem sou eu? Então, lidar com a sobrecarga emocional, sobre os estudos... É através desse pensamento de que se não for eu, vai ser quem? Ninguém mais vai acreditar nela se eu não acreditar. Ninguém. E já teve coisas que ela já me surpreendeu, assim, que eu falei, eu sou muito sincera, eu falo, gente, eu achei que ela não faria. E ela fez, e eu achei que ela não faria. Então, começar... É um exercício de pensar de que a gente não não temos uma supremacia materna, paterna, de que eu sei o que, categoricamente, eu sei exatamente o que Vívia precisa, eu sei exatamente o que ela consegue. Não sei. É se dar a ignorância de não saber. Então, eu me dou essa ignorância de não saber para poder acreditar, para poder pressupor que ela vai conseguir. Eu acho que é isso, esse movimento anticapacitista vindo de dentro de casa. Ela já sai de casa sabendo que ela pode conseguir. Não que ela vai, não que ela deva, mas que ela pode. E se ela quiser e ela puder e eu puder ajudar, eu tô lá. Ótimo. Me surgiu aqui na sua fala uma dúvida que eu sempre falo com as mães. O seu filho, independentemente do nível de suporte, ele pode desenvolver. É claro que uns vão desenvolver mais, outros vão desenvolver menos. A minha pergunta é a seguinte: você, como aplicadora ABA, a gente pode dizer de forma afirmativa que toda criança autista ela pode desenvolver? Pode. Certeza. Qualquer uma. Qualquer uma. Existem fatores determinantes para isso. Ambiente, frequência e intensidade de estimulação. Dentro da ciência ABA, a gente pede no mínimo 10 horas semanais para que uma criança consiga apresentar respostas positivas aos estímulos apresentados a ela. Mas a gente sabe que é um tratamento muito caro. É um tratamento de elite. Tratamento ABA é tratamento de elite. Só que o ambiente, particularmente, aí foge a ciência, é minha opinião, o ambiente, ele caracteriza ali 50%. Se uma criança típica ou atípica está dentro de um ambiente conflituoso, que vive cercado de discussão, de gritaria, de panela quebrando, prato voando, aquela criança vai desenvolver algo positivo dentro desse ambiente? Eu acredito que certamente não. Agora, vamos falar de uma criança típica ou atípica dentro de um ambiente em que ela é favoravelmente estimulada, onde os desejos positivos dela são estimulados, aí gosta muito de colorir. O hiperfoco do meu filho são placas de trânsito. O que a gente pode pensar no curto, médio, longo prazo? Eu, como AT, como aplicadora ABA, eu costumo dizer que o hiperfoco ele não é para ser retirado. A gente tem vários estudos que falam isso. A gente usa o hiperfoco como porta de entrada para que eles consigam aprender coisas novas. Essa criança eu tenho um paciente que gosta muito de placa de trânsito. Ele gosta muito. Mas ele não tem uma comunicação fluida, ele não tem uma comunicação tão assertiva para a idade dele. A gente começa a apresentar para ele palavras através do trânsito que ele gosta. Então, eu coloco uma plaquinha de trânsito a cada carrinho que ele vai
movendo naquele circuito dele. Então, consegue desacreditar das crianças por elas serem nível 3 suporte, não verbal. Eu sou super contra negligenciar aquela criança. É pressupor que ela não vai aprender. Ótimo. Eu sempre gosto de levar essa informação, porque às vezes, quando a família ou a mãe recebe esse diagnóstico, né, ela acha que o filho não pode desenvolver, né? E isso não é verdade. Como você, aplicadora aba que nos explicou, ele pode desenvolver, mas aí a gente tem que também ser realista com as famílias, né? Exatamente. A gente não pode ficar comparando os nossos filhos com outros típicos, atípicos. A gente sabe que a condição de autista ela é individual de cada pessoa, Exato. né? Então, mãe, pai, não compare, né? Fixe o seu olhar, a sua força no seu filho, porque como Camila disse, ele vai desenvolver. Mas respeite o limite, respeite o desenvolvimento dele, a individualidade dele. Mas eu quero que vocês tenham em mente que é possível sim o seu filho desenvolver, independentemente do nível de suporte que ele tenha, ele vai desenvolver. E é por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. É importante para que você dê essa possibilidade ao seu filho de desenvolver. Então não tenha vergonha, não deixe de procurar um médico especialista para ter esse diagnóstico precoce, porque vai fazer total diferença na vida do seu filho, no desenvolvimento dele. E é sim possível desenvolver, como Camila aqui muito bem disse, tá? Camila, posso fazer só um adendo? Pode, agora. Eu acho que assim, existem dois extremos. Tem aquela família, dentro desse mundo de autismo, eu vejo assim, tem aquela família que ela, não, mas meu filho é verbal. Meu filho é verbal. E aí a criança só tem ecolalia. Se a gente está falando copo, ele vai repetir copo pelas próximas 3 horas. Ele é verbal, ele emite palavras, mas ele não tem uma comunicação funcional. Ele não consegue estabelecer um diálogo, ele não consegue responder a pergunta simples. Como é que é seu nome? Qual o nome de sua mãe? Qual o nome do seu irmão? Não consegue. E tem aquela família que, não, mas meu filho é não verbal, Camila. Não, ele não fala nada, então, assim, tudo que você ensinar para ele, infelizmente, ele não vai conseguir pegar. E o menino vai ao banheiro sozinho, o menino se alimenta sozinho, ele consegue identificar quem é mãe, quem é pai, quem é irmão, ele já está começando a se alfabetizar. Então, assim, são dois extremos que a gente acaba estigmatizando, puxando para as duas extremidades, que é um verbal, então é um gênio, excelente. Ou então é um não verbal. Gente, deficiência intelectual, certeza. E estigmatizar, colocar num pote rígido, que não tem essa flexibilidade. As pessoas ainda não entenderam a palavra espectro. Que é fluido. É fluido, não existe, não é autista nível 3, é sempre deficiente intelectual, nunca vai aprender a saber ler, escrever, enfim. Então, assim, sair dessas extremidades. A gente precisa mais tirar essa polarização de que não vai ou vai sim, é gênio, é superdotado. O autista que eu conheço, ele ganhou Messi autista, é sempre nessas extremidades. Acho que as extremidades são sempre desfavoráveis para as crianças, sempre. Eu não consigo enxergar nenhum benefício de extremidade para essas crianças. Certo. E você tocou num ponto que eu queria que você, como a aplicadora aba, vai falar com muita propriedade, que é justamente esse ponto. Às vezes eu converso com mães que têm o diagnóstico, foi dado o diagnóstico por um médico especialista, tem o laudo, mas que aí elas chegam no escritório e falam assim, mas doutor, ele fala tão bem e você não sabe, ele fala inglês, ele conversa em inglês. Eu queria que você explicasse a diferença entre conversar e comunicação. Não sei se você consegue. Entendi. É aquela criança que fala ela bem, ela emite palavra, mas ela não se comunica. Eu queria que você pudesse
falar isso para que pudesse esclarecer para as mães. Não quer dizer que ele fala muito bem, que ele se comunica. Isso. É porque a comunicação hoje ela é vista como fala. Eu estou aqui falando com você, nós estamos nos comunicando. Só que a comunicação, ela é não verbal. Eu não preciso falar que essa é a logo do meu movimento, do meu Instagram. É uma comunicação não verbal. Eu estou aqui nervosa, então isso é um tipo de comunicação. O meu corpo está dizendo para você que eu tô tensa por estar aqui, cheia de câmera. Então, assim, a gente tem que entender que a comunicação ela é um pacote. A comunicação é eu querer interagir socialmente com você. A comunicação ela tem a fala, sim, mas existem outras inúmeras formas de se comunicar. Aqui na cidade está chegando, graças a Deus, a comunicação alternativa aumentativa. Minha filha é usuária da CA. Então, essa é uma alternativa para crianças não verbais se comunicarem. É aí que está. Então, quer dizer que não verbal não vai se comunicar. Não existe isso. Uhum. Não é porque ele não fala que ele não vai se comunicar. Uhum. Né? Uhum. Então, assim, ela vai aprender a se comunicar pelo tablet. Ela vai apertar lá, banheiro, xixi, comida, quero comer macarrão. É uma forma de se comunicar. A comunicação é quando eu estou te falando e você está me entendendo. É uma comunicação fluida. Então, assim, não é porque, infelizmente, eu não falo isso com alegria. Não é porque essa criança fala, emite som, não é porque essa criança fala, mamãe, papai, quero comer, que ela se comunica funcionalmente. Porque a comunicação, assim como todas as outras habilidades, elas precisam ser generalizadas. Uhum. A gente não está falando... Ele fala inglês. Ok, ele fala inglês. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas quem mais do contexto familiar, quem mais fora do contexto familiar fala inglês? Quando eu falo para as mães que elas precisam generalizar um comportamento, é porque estou ensinando a criança a chutar a bola. Mas por que você está trabalhando isso, Camila? Para ele poder jogar na educação física com outros colegas. E, assim, criar laços e aumentar a socialização daquela criança. Mas por que jogar bola para aumentar a socialização? Quando essa criança for uma adolescente que já enfrenta muitos desafios na adolescência, está saindo da fase de criança para ir para adulto, é a fase da adolescência que é tão difícil, como que ela vai ter amigos para prestar um vestibular? A socialização ela é importante até nos adultos. Como que eu estaria aqui se eu não tivesse feito uma socialização, um network? Hoje, depois de adulto, a gente chama de network. Mas, quando criança, é socialização. A gente aprende imitando o comportamento de outros. Então, é interessante cada mãe, cada família avaliar a habilidade como um todo e em todos os contextos, dentro de casa e fora de casa. A gente não quer uma criança que cresça e viva sempre dentro de casa. Saber uma coisa só dentro de casa não é o ideal. Ele precisa saber em vários contextos, em vários lugares. E isso é engraçado, Camila, que diante do que você falou, a gente pode, então, concluir que uma criança não verbal, ela pode se comunicar através da comunicação aumentativa alternativa, isso. Não é isso? Uhum. E uma criança que conversa, ela pode não se comunicar. Ela pode não se comunicar. Né? Então isso é muito importante porque, às vezes, esse é o detalhe que, às vezes, deixa uma pulguinha atrás da orelha da mãe, do pai. Mas como que o meu filho constou no laudo que ele não tem uma comunicação muito boa? Mas como que isso pode acontecer se ele fala muito bem? Ele fala comigo? Ele fala várias palavras difíceis, né? Uhum. Mas isso é importante você ter dito isso, porque conversar é diferente de se comunicar, né? E eu digo que isso é muito do nosso apego, enquanto mãe e pai. É do nosso apego de falar que ele consegue. Da vontade dele conseguir, de fato. Eu já me apeguei a várias habilidades. Não, mas Vivian sabe fazer isso. Ela não sabia. Uhum. Mas é a falta de coragem de falar, poxa, ela realmente não consegue. Não consegue. E aí a gente quer tanto que é difícil admitir para nós mesmos que o nosso filho não tem uma certa habilidade que nós queríamos. Para eu aceitar que Vivian era uma criança não verbal, foi muito difícil. Uhum. Porque a minha maior preocupação era a fala.
E a informação e os estudos foram que me deram um horizonte mais esclarecido, que hoje eu entendo que, apesar dela não falar, a gente está caminhando para o 6º ano de vida, então as chances vão diminuindo a cada poda neural, a cada ano que ela faz um aniversário, para mim era uma tristeza. Porque eu pensava, poxa vida, mais um ano, não tem fala ainda, e quanto mais velha ficar, menos a fala vai adquirir. E hoje eu entendo que ela pode se comunicar por outras formas. Eu tenho um exemplo fantástico de uma família que eu acho que eles vão me autorizar a falar, que é de uma família totalmente esclarecida. Eles têm uma filha, ela sabe ler. Ela tem 4 anos de idade. Ela sabe ler. Se eu entregar essa folha para ela, ela vai saber ler. Mas ela não se comunica funcionalmente. Ela só se comunica através de ecolalias. E eles entendem isso. Vocês sabem que eu estou falando de vocês. A família entende. Camila, ela sabe ler. Tanto é que eu apresento uma ficha para ela identificar uma fruta, um animal, ela lê. Ela lê tudo. Mas ela ainda não se comunica. A gente está trabalhando para que essa leitura... Vai ser uma leitora, assim, formidável. Mas a gente está trabalhando para que a comunicação funcional aconteça. Certo. Então, é uma diferença que é importante nós sabermos. Beleza. Pessoal, eu sempre gosto de reafirmar nos nossos bate-papos por aqui que o respeito que nós, famílias atípicas, a gente não pode pedir respeito. A gente tem que exigir esse respeito. Porque nós, famílias atípicas, nós temos vários direitos, amparados na Lei Berenice Piana, amparados na Lei de Inclusão, na Lei Brasileira de Inclusão. E esses direitos, eles são direitos e não privilégios. Eu sempre gosto de dizer isso. Esses direitos eles foram criados para dar a nós, pessoas com deficiência, a mesma oportunidade ou a mesma chance de concorrer em pé de igualdade com aquelas pessoas que não possuem deficiência. Porque imagina que, e eu passei por isso, tendo que fazer uma prova de vestibular para ingressar em uma faculdade, eu fazendo a mesma prova da mesma forma que uma outra pessoa típica. Isso não é concorrer-se em pé de igualdade. Isso não é igualdade. E é por isso que surgem os direitos da pessoa com deficiência, para nos dar essa possibilidade de concorrer em pé de igualdade com as pessoas. E dentre esses direitos, eu posso citar aqui a possibilidade de terapias, a possibilidade de medicações, adaptações escolares, professor de apoio, prioridade, atendimento prioritário, aqueles pais, aquelas mães que são funcionários públicos, têm direito também à redução da carga horária, né? Redução da jornada de trabalho, para poder acompanhar os seus filhos nas terapias, sem redução aí nenhuma do seu salário. E também o BPC, que é o benefício assistencial que ajuda muito as pessoas, principalmente aquelas famílias mais vulneráveis. Eu quero falar para vocês, para que vocês possam entender que o diagnóstico, ele não é uma sentença, tá? O diagnóstico é uma chave que vai abrir portas e que vai garantir o desenvolvimento e a dignidade do seu filho. Então busque esse diagnóstico que através do diagnóstico você vai garantir todos esses direitos para os seus filhos. Camila, eu quero saber o seguinte, na sua opinião, o que mais falta nas escolas para que as crianças autistas possam ser incluídas de verdade e respeitadas nas suas necessidades? Você que é aplicadora ABA, qual que é a sua visão sobre isso? Eu consigo falar por várias óticas sobre esse assunto, como mãe, como terapeuta, como visitante de escolas. Eu acredito que é a falta de preparo e de um compromisso, mas num sentido 360. É uma falta de preparo de auxiliar de docência, uma falta de preparo, de cuidado de um professor de apoio.
é uma falta de preparo da família que não exige o direito, que acha que é o favor, ou que espera que esse direito seja feito como manda a lei, de forma muito rápida, mas eu acredito que o maior responsável pela falta de inclusão prática é o Estado, é o município. São as pessoas responsáveis pela cidade, pelo Estado. Enfim, porque eu já vi auxiliares de docência com toda a empatia do mundo para cuidar, com toda a vontade, mas não tem preparo. Eles não sabem lidar. E não é por falta de querer, é porque não sabem lidar. Lidar com uma criança autista não é fácil. Não é fácil. Eles têm comportamentos que precisam ser manejados e manejados de forma responsável, que não indigne aquela criança. A gente tem que pensar sempre que aquela criança tem que ter a dignidade preservada. E, às vezes, no desespero, a criança está correndo, o auxiliar, o professor, não tem o preparo para saber o que fazer. Uma criança se despiu dentro da sala de aula, no meio de uma sala com 30 alunos. E aí uma pessoa que não tem capacitação para isso vai bater o desespero. A criança está despida, os colegas estão vendo, e se não houver... Porque há um processo a ser seguido, há um fluxo a ser seguido. E quem deve capacitar esses profissionais é o Estado. Então, eu não consigo responsabilizar os profissionais que estão dentro de sala de aula pela falta de inclusão. Eu acho que eles fazem o que podem fazer e até o que não podem. Eu já vi professor tirar do bolso para conseguir um reforçador para aquela criança. Mas eu também acho que há uma parcela de responsabilidade para nós, enquanto família, que acha que porque o direito está aqui no papel, que vai chegar lá no primeiro dia do ano letivo, que esse direito ele vai ser exercido de forma no mundo de Alice. Não vai. Você precisa exigir. Se não tem professor de apoio, você vai exigir o professor de apoio. Se não tem um auxiliar de docência para o seu filho, você vai exigir o auxiliar de docência. Eu acho, e assim, eu sou muito enfática com isso, é achar que o mundo é o fantasioso mundo de Bob. Uhum. Que tudo vai sair como está escrito. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas eu acho que as pessoas também pensam assim porque é ruim correr atrás de direito. É ruim você ter que exigir algo que já era para ter feito. Mas vai fazer o quê? Eu sou do tipo que, gente, o autismo está aí, tem as suas várias questões negativas, mas a gente vai fazer o quê? Vai começar a reclamar? As coisas vão começar a cair do céu quando a gente começa a reclamar? E aí eu acho que é muito polêmico falar assim, porque tem muita gente que se vitimiza, que é tão difícil, a minha dor com autismo. É difícil mesmo. Mas a gente vai ficar só, nossa, é muito difícil, não vai adiantar. Eu penso assim. Concordo com você plenamente. Eu acho que os professores, a escola como um todo, ela tem se dedicado, sim, a fazer o melhor que eles podem na condição que eles têm. Se a própria lei estabelece que o tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, e nós sabemos que essa equipe tem que ser formada por profissionais especializados, por que esse profissional especializado também não tem que estar na escola, né? É um ponto super polêmico que, assim, e tem escola, eu acho que a grande maioria faz o que pode com o que tem. Uhum. Mas tem escola, sim, que evita o profissional de estar no ambiente escolar. Aí não me perguntem o porquê, porque eu também não sei. Uhum. Já passei por experiências práticas em que a escola não permite a minha entrada. Uhum. Não permito. E falam, não permito a entrada e você deixa a criança aqui sem o suporte necessário. Aí a criança vai ficar o quê? Passeando pelo pátio. Vai ficar fazendo atividades que não estão adaptadas para que ela faça. Isso, criança, adolescente, enfim. E já vi escola que fala simplesmente, é autista, não aceito. Uhum. Já vi. Então,
tocar nessa ferida é muito importante, porque eu gosto de expor. Não é ético, não acho ético. Mas se houve alguma situação dessa em que a escola sabe da lei, é uma equipe, a escola não fornece essa pessoa capacitada. O caso do Cássio, super atual. Sim. Cássio tem recurso financeiro suficiente, ele trouxe uma professora de apoio de outro estado para o estado de Minas Gerais, e em BH as escolas não permitem que ela entre na escola. Agora, me fala o porquê, Bruno. Qual o motivo da escola não permitir que a pessoa que está custeando o salário daquele profissional não pode entrar na escola? Aí a criança vai ficar sem suporte. Ou ela vai fazer um homeschool. Mas nem sempre o homeschool é uma opção. É uma alternativa. É uma alternativa para quem tem recurso financeiro. A gente está falando... Eu falo que o meu principal público é o público de baixa e média renda. Não é um público que tem dinheiro para sair gastando com um professor. Não tem, então eu vou contratar. Não tá. Não tem, eu contrato. Não é assim. E o Estado tem o dever de promover para essa criança o suporte. E tem escola, não as escolas públicas. Aqui eu me direciono a escolas particulares, que evitam a entrada desse profissional dentro do ambiente deles. Porque a pedagogia, a psicologia ainda conflitam um pouco quando se trata do tratamento multidisciplinar no autismo. Eu concordo plenamente com você. Recebo diariamente denúncias de mães falando que escolas negaram matrículas, né? E eu pensei que a gente já tivesse avançado, mas não avançamos, infelizmente não. E também escolas que dizem para as mães que o professor de apoio não é obrigação da escola, que eles têm que custear, que eles têm que pagar um valor da mensalidade a mais. Né? A gente já ouve isso assim constantemente, e eu volto a frisar que o professor de apoio é obrigação da escola, seja ela municipal, estadual, particular. Ela tem que oferecer esse profissional, e mais, tem que ser um profissional especializado, um profissional que saiba lidar com a criança naquela condição. Porque senão não vai resolver, a sua filha, o seu filho não vai estar amparado na escola, né? E um outro detalhe, Camila, que eu gostaria de falar aqui, que foi já mencionado por você, é que há a possibilidade, e eu queria saber de você, de a aplicadora ABA, ela pode tanto acompanhar a criança em casa, no domicílio, que eu acho que é o mais comum, né? Mas pode também haver, em alguns casos, o acompanhamento na escola. Sim. Pode ser necessário, né? E aí a gente sabe, como você muito bem disse, que as escolas não aceitam a entrada deste profissional, tá? Mas nós já temos várias decisões dos tribunais, da justiça, em que obrigam as escolas a deixar esse profissional acompanhar a criança, desde que esteja especificado no laudo médico, né, a necessidade, o motivo, tá? É sim possível, até mesmo para auxiliar em outras demandas da criança na escola. Sim. Porque o tratamento, essa terapia, ela não é feita somente no consultório, né? Tem que se analisar os outros ambientes onde essa criança frequenta, a casa, sim, a escola, né? E às vezes é necessário que esse profissional possa ir à escola. Eu queria saber o seguinte: você já teve essa experiência de ir à escola, acompanhar a criança, e se também já teve a experiência de não poder acompanhar a criança na escola? Hoje eu atendo nas 3 modalidades. Eu tenho atendimentos domiciliares, grande cartela dos meus pacientes são atendimentos domiciliares, atendo na clínica e faço atendimento escolar também. E enfrento, sim, desafios para acessar a escola. E a gente volta naquele ponto de generalização. O AT, atendente terapêutico, assistente terapêutico, aplicador ABA, ele é um profissional que ele é intermediador de habilidades. Porque o psicólogo, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional, ele faz um plano, nós somos supervisionados, o nosso trabalho não é independente, assim como o trabalho da equipe multidisciplinar do autista, ela não é independente, é uma equipe.
É um grupo que está ali em prol daquela criança. Eu sou supervisionada por esses profissionais que me passam um plano de desenvolvimento e eu tenho que aplicar esse plano, essas habilidades, aplicar esses estímulos em diversos contextos. A gente só consegue falar que aquela criança consegue chutar uma bola se ela chuta em 3 contextos diferentes, com 3 pessoas diferentes, por mais de X vezes. E por isso que é importante que o acompanhante terapêutico seja bem-vindo na sua mais literal, no seu mais literal significado da expressão em qualquer ambiente. Já tive a experiência de escolas determinarem horário de entrada e de saída, e a gente prevê, com base científica, que o aluno, o cliente, o paciente, ele precisa de um acompanhamento integral. O entrar na escola é uma forma de ensinar habilidades, o comer na escola é uma forma de ensinar habilidades, o ir ao banheiro na escola é uma forma de ensinar habilidades. Então, não é num determinado 40 minutos que a gente, cientificamente, a aba, ela precisa de, no mínimo, 10 horas semanais. Se eu vou 40 minutos numa escola, a gente sabe que o efeito não vai ser tão satisfatório quanto a gente espera. Uhum. É quase irrisório. Só que aí eu vou defender a minha classe. Se a gente levanta a mão e fala, escola, eu preciso estar aqui de segunda a sexta-feira, a escola fala para o pai que nós estamos querendo cobrar mais sessões. Uhum. E aí o pai acabou de entrar nessa vida, vai achar, está querendo pegar dinheiro. E aí, ou a escola fala, não consigo liberar todas essas entradas aqui, não consigo. A escola não tem suporte, sendo que a maioria dos acompanhantes terapêuticos, a maioria dos aplicadores tem os seus próprios recursos, tem as suas próprias folhas de registros. A gente não exige nada da escola, a não ser o espaço com a criança. Nada. E eu já percebi que as crianças, elas não são inclusas, elas são segregadas, porque elas ficam no pátio o tempo todo. Elas ficam caminhando, elas ficam, não têm atividades adaptadas. E muitas famílias, quando eu postei as atividades adaptadas, eu recebo da escola da minha filha a tarefa para todo mundo e a tarefa adaptada para ela, para que eu tenha ciência de que o mesmo conteúdo que ela tem trabalhado é o conteúdo que a escola está aplicando para todo mundo. Então, mas isso foram anos de trabalho. Hoje eu sou parceira da escola. Uhum. Eu estou ali como uma cidadã que contribui para a comunidade escola, porque eu sei que eles também não têm tanto recurso. Então, eu estou ali para ajudar. Eu passei um dia, e não é muito, mas eu passei um dia com a auxiliar de docência da minha filha para falar com ela todos os manejos que ela podia fazer. Depois disso, Vívia hoje é uma criança que consegue escrever todas as letras do alfabeto, para uma criança que não conseguia pegar no lápis. E isso é muito importante porque a gente tem que levar essa informação de que, sim, o AT ele tem a possibilidade de trabalhar não só em domicílio, mas também ter essa possibilidade de estar acompanhando a escola. Na escola. Camila, eu sei que se a gente pudesse, a gente ficaria aqui, né, mais tempo conversando, mas nós já estamos encaminhando aí para o nosso final. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as mães atípicas que ainda se sentem invisíveis, sozinhas, na luta por respeito e inclusão. Qual que é a mensagem que você, como mãe de uma criança autista, estudiosa do autismo, aplicadora ABA, o que você poderia falar para essa mãe? Eu vou te dar o conselho que eu queria ter recebido na época que eu descobri o autismo na minha vida, na vida de Vívia. Nós vamos aprender no amor e na dor. Na grande maioria das vezes, vai ser doendo. Na grande maioria das vezes. Os nossos aprendizados no amor são maravilhosos, mas eles são raros, eles são escassos. A partir do momento em que você se vê nessa situação de diagnóstico, só pense que você é a maior impulsionadora do seu filho. Ninguém mais vai acreditar nele do que você. Se você não acreditar no que ele tem de capaz, ninguém mais vai acreditar. Você vai lutar do momento em que você descobriu até o momento que você não estiver mais aqui. E a sua luta vai ser pautada em garantir qualidade de vida para ele, para quando esse dia que você não estiver aqui,
não acontecer, que infelizmente acontece. Esse era um dos meus maiores medos, o dia que eu não estivesse aqui, mas hoje isso é o que norteia, é o que pauta toda a minha luta. Eu quero deixar ela numa vida extremamente confortável, de qualidade, que ela consiga se comunicar com as pessoas, que as pessoas consigam compreendê-la, e assim eu tenho certeza que o meu papel foi cumprido no maior amor que eu tenho por ela. E eu acredito que essa mensagem consiga também te esclarecer muita coisa nessa vida que não é fácil, é árdua do autismo. Pessoal, imagine só Camila, mãe de uma criança autista nível 3 de suporte, falando para vocês que a preocupação dela é deixar a filha em condições de viver sem depender de ninguém, principalmente dela quando eu não estiver aqui. Então imagina você que é mãe de um autista nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, que está aí enfrentando dificuldades que todos nós enfrentamos, mas a esperança deve sempre prevalecer e sempre ter em mente o que a Camila acabou de dizer. Os nossos filhos, eles podem desenvolver, eles vão desenvolver e cabe a nós impulsioná-los e não enclausurá-los, né? Escondê-los. Sim. Camila, queria te agradecer muito pela sua presença aqui hoje. Foi muito enriquecedora. Todas as informações, principalmente a sua experiência como mãe, com a aplicadora ABA. Eu tenho certeza que várias informações foram levadas às famílias e mais certeza ainda que várias dessas informações vão transformar a vida de muitas famílias. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço, pelo momento. Hoje das nossas maiores conquistas é ter espaço para falar sobre autismo, para falar sobre a nossa maternidade. E estar aqui hoje, depois de tanta luta, é uma honra para mim, para a Vivian, saber que ela está sendo vista e que tem muitas pessoas que acreditam nela, assim como eu acredito em cada filho que eu visito, que eu me empenho para dar dignidade, qualidade de vida. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um episódio do nosso Autismo Cast. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Siga a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Até a próxima. Um abraço.